Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é: o silêncio de Deus é insuportável. O texto escolhido é o Salmos de número 28, verso 1, que diz: Senhor, eu clamo a ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se tu calares, serei como os que descem a cova. O salmista, ele não queria que Deus ficasse calado frente aos seus problemas. Portanto, ele disse: se permaneceres calado, serei como os que descem a cova, como aqueles que não se mexem, como aqueles que não têm condição de respirar, como aqueles que não tomam decisão nenhuma. Deus, no dizer do salmista, precisa oferecer uma resposta ao nosso clamor. Deus precisa falar conosco sobre Ele mesmo. Deus precisa nos dizer qual é o caminho quando surgirem coisas novas e coisas complicadas. Não sei se já aconteceu com você de algumas das vezes que você orou e você precisava de uma resposta rápida de Deus, mas Deus não te respondeu como você desejou. Isso acontece frequentemente com aqueles que servem ao Senhor, porque Deus tem um propósito nessa demora em responder. Esse propósito de Deus, ou essa atitude de Deus, ela é muito pedagógica para nós. Deus, em dados momentos, precisa nos dizer qual é o caminho. Deus precisa nos dizer qual é o nosso problema, se é por causa dos nossos pecados ou não. Deus precisa apontar os nossos equívocos, ou seja, os nossos erros. Ele precisa nos encorajar nas dificuldades, nas lutas. Tanto a palavra inicial como a palavra final de Deus são preciosíssimas demais para a nossa caminhada cristã. O silêncio de Deus é insuportável. Porém, como já falamos, há um propósito de Deus nesse silêncio, que muitas das vezes é fazer com que confiamos só nele. Lancemos nossa esperança, a nossa certeza da resposta só nele. E Deus também quer que nós amadurecemos e que nós conheçamos a sua soberania. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Entrega e confia. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, todos esses propósitos, muitas das vezes, está na mente de Deus para nós. Agora, o reverso também é verdade. Deus não quer que fiquemos calados frente aos problemas alheios. Ou seja, os problemas que não são nossos, que são de outras pessoas. Deus quer que nós também falamos com ela. E muitas das vezes nós deixamos de falar. A cada um de nós, ele ordena: não tenha medo, continue falando, não fique calado. Ele falou isso para Paulo quando este pregava na cidade de Corinto, lá no capítulo 18 de Atos, no versículo 9. Paulo começou pregando naquela cidade problemática e ele estava sendo ameaçado, mas Deus falou com ele: não pare de falar, continue falando. Precisamos exclamar como Pedro e João, lá no capítulo 4 de Atos, no verso 20, Pedro diz assim: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, Pedro e João, eles haviam tido com Jesus depois da ressurreição. Então, pregar o evangelho em nome de Cristo após a ressurreição era para Pedro e João uma certeza de que eles tinham visto Cristo ressuscitado e eles não poderiam negar aquilo. Nosso ânimo
e nossa perseverança no falar tem como modelo o ministério de Jeremias, que prega durante décadas para o reino de Judá a palavra de Deus, mas estes não ouviram a palavra do Senhor e foram parar no cativeiro da Babilônia. Jeremias 25, versículo 3. A grande comissão nunca perde a sua atualidade, ou seja, aquele ide de Jesus, quando ele vai ser ascenso aos céus, ele deixa uma ordem com a igreja. Ele está dizendo o seguinte: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, Jesus disse. Jesus, quando nos dá essa ordem, ele está nos ordenando a não ficar calado frente aos problemas alheios. Ou seja, não existe problema mais difícil e mais cruel do que não ouvir a palavra de Deus e não ser salvo. Isso é terrível demais. Então Jesus nos ordena a falar. Meu amado irmão, minha amada irmã e todos quanto nos ouvem, é pecado ficar calado quando se sabe onde há comida e a abundância de pão para matar a fome de quem só tem esterco de pombo para comer. Estamos referindo aqui ao episódio de 2 Reis 7, verso 9, quando o exército da Síria cerca Jerusalém por um tempo muito longo e eles não tinham condições de sair para buscar comida, porque a comida havia acabado. E eles começaram a comer esterco de pombo. Terrível. Portanto, nós precisamos anunciar, porque ali 4 leprosos foram até o acampamento dos sírios, que já tinham corrido, porque Deus enviou um anjo que exterminou mais de 85 mil homens. E eles deixaram para trás o alimento. E aí esses 4 leprosos foram anunciar ao rei que havia comida. Portanto, na minha vida, na sua vida, a abundância de pão celeste, vamos distribuir, vamos falar, para que as pessoas saibam e elas venham até Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que é a água viva oferecida a todos aqueles que têm sede e fome de justiça. Portanto, espere o silêncio de Deus terminar, ao passo que você também fale das coisas que Deus te ordenou a falar. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, te adoramos, Senhor da glória, pela tua existência eterna, pelo Deus que tu és. Muitas das vezes o Senhor silencia, porque o Senhor quer nos ensinar através do teu silêncio. Nós esperamos a sua resposta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado por nos confiar a sua palavra em nós, que somos vasos de barro e carregamos dentro de nós a excelência do teu poder. Querido Deus, em nome de Jesus te agradecemos. Nesse momento nós oramos pela família, nós oramos pela igreja do Senhor, pelos enfermos que sejam curados, por aqueles que estão caídos e pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil. Em nome de Jesus, amém.